Vamos resolver agora uma questão de geometria analítica do IME, Instituto Militar de Engenharia. A questão é da prova do ano passado, no caso aqui é 2023 para 2024. Lembrando que as questões do IME, elas são recomendáveis, claro, para quem está estudando para o IME, também para quem está estudando para o ITA, porque o estudo dessas duas escolas é muito parecido, né? E também para quem está estudando para a escola naval. Então, olha aqui, questão de geometria analítica. Os pontos A, B, C e D, as coordenadas são dadas aqui, situam-se sobre lados distintos de um quadrado EFGH. Dá para imaginar essa figura, né? Determine as coordenadas dos vértices desse quadrado. Então, olha só, é um quadrado e tem esses 4 pontos em cima. Qual será a posição desse quadrado, hein? Será que esse quadrado ele está assim, bonitinho? Ou será que ele está inclinado? A princípio não tem como saber, né? Se ele tem uma inclinação ou se ele está assim alinhado com os eixos coordenados. A gente não sabe. E não pode supor. Você não pode resolver essa questão supondo que o quadrado está nessa posição. Nem assim, nem assim. Você tem que fazer as contas e chegar à conclusão. Senão você não consegue faturar a pontuação total da questão. Então, certo, vamos fazer a figura primeiro. Olha aqui, eixos coordenados. E vamos marcar esses 4 pontos aqui, A, B, C e D. Para a figura ficar melhor, vamos traçar aqui retas paralelas aos eixos coordenados e prestar atenção aqui nas coordenadas desses 4 pontos. Agora marcamos os pontos A, B, C e D. O A é isso aqui, 1, 3. O B é 2, 6. O C é 7, 5. E o D é 7, 3. Então, olha só, se esses pontos estão em lados distintos de um quadrado, para encontrar esse quadrado, ele quer que você encontre aqui, porque ele está perguntando os vértices, né? Onde estão esses vértices? Para encontrar esse quadrado, eu tenho que traçar aqui, de alguma forma, um quadrado passando por aqui e tem que ter as características geométricas de um quadrado. Tem que ter lados iguais, paralelos e as distâncias iguais. Observe que se não fosse quadrado, fosse retângulo, daria para traçar infinitos retângulos. Para traçar um retângulo aqui, passando por esses 4 pontos, bastaria você pegar 2 pontos opostos e traçar paralelas. Então, com esses 2 pontos aqui, vamos traçar por aqui lados que sejam paralelos. Então, por exemplo, eu vou fazer assim. Esse, e aqui vou ter que traçar por esse ponto uma paralela a essa reta aqui. Eu vou traçar ela aqui em cima e vou puxar ela para cá que fica mais fácil. Agora eu traço aqui perpendiculares a essas duas, passando por esses 2 pontos aqui, A e C. Uma perpendicular, olha aqui, tá bem perpendicular, mais ou menos, né? Mas faz de conta que tá. Olha aqui. Essa e essa outra aqui. Pronto. Então, já que eu construí essa figura com lados aqui perpendiculares, e esse lado paralelo a esse, e esse paralelo a esse, isso aqui é um retângulo. E dá para você traçar infinitos retângulos dependendo da inclinação da reta que você faz aqui. Mas ele quer quadrado. Pode ser que quadrado é um caso particular do retângulo,
pode ser que o quadrado você só consiga traçar um ou dois, ou até nenhum, dependendo da posição, eu não sei. Então, isso aqui que eu fiz com o retângulo não serve, não resolve o problema, é só uma conjectura para encontrar o caminho da solução. Vamos apagar isso aqui e vamos pensar no quadrado. Olha só, dá para você fazer uma conta para achar esse quadrado, tá? Mas aqui você pode encontrar uma solução, digamos, geométrica, uma solução de desenho. Se você prestar atenção nessa figura, tá relativamente fácil enxergar um quadrado aqui. Você tem que pensar em malha quadriculada. Isso aqui dá para você dar para uma criança que está fazendo a prova do colégio militar para o 6º ano. Olha aqui, eu vou traçar uma reta passando por essa diagonalzinha aqui desse quadrado. Aqui também vai passar por uma diagonal. Isso vai dar para fazer por causa da posição particular desses pontos. Então, olha só, eu tracei uma reta com a inclinação de 45 graus. Então, claro, se essa minha malha quadriculada tivesse perfeita, mas não está. Mas o que acontece é que isso aqui sendo perfeita, esse quadriculado, essa reta que eu tracei aqui, passando por esse ponto e por esse, ela vai também passar por esse, ou seja, por todos os pontos de encontro dessas retas. Só que a figura aqui não mostra porque você não tem assim o desenho perfeito. No IME você não pode usar material de desenho, infelizmente. Então eu vou traçar essa reta, faz de conta que ela está passando justamente por esses pontos aqui, esse. A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá, vai passar por esse ponto, por esse. Aqui até que deu certo o desenho, né? Aqui também, ó, uma reta passando por esse ponto e por esses aqui, ó, esse, vai dar uma inclinação de exatamente 45 graus aqui. E aí, do lado de cá, será que vai dar certo? Sim. Olha aqui. Olha aqui que coisa, que sorte, né? Só que aqui ficou meio feinho. Mas, enfim, o que acontece? Esse tal quadrado aí, ele foi escolhido a dedo, porque ele se forma exatamente quando você traça essas, digamos, diagonais aqui, né? Essas retas são diagonais do quadriculado. Então, esses pontos de encontro dessas retas são os vértices do quadrado. E a gente até pode ver aqui quem são. Ó. Esse ponto aqui é o centro do quadrado, ó. 4, 4. Aqui é 4, 4. Aqui embaixo é 4, 0. Aqui em cima é 4, 8. Aqui é 8, 4. E aqui é 0, 4. Então, esses são os vértices do quadrado, esses 4 pontos que eu marquei aqui. 4, 0, 0, 4, 4, 8 e 8, 4. Mas essa solução aqui, ela não é uma solução nota 10, é uma solução que se você fizer na prova, é grande o risco de você não ganhar a pontuação máxima. Porque assim, você construiu o quadrado. Realmente, esse quadrado atende ao problema. Mas, quando você resolve uma questão de matemática usando construção, usando inspeção, que a gente chama, você vai estar mostrando uma solução, mas fica faltando você mostrar que essa solução é a única. A unicidade tem que ser provada. Se você não demonstrar a unicidade da resolução, pode ser que você ganhe aqui meio ponto, ou então 0,1. Ou seja, pode ser que exista um outro quadrado com outra inclinação que atenda o que o problema está pedindo. Então, isso aqui é apenas para... é um quebra-galho essa solução. Eu vou fazer uma solução agora, que é uma solução nota 10. É uma solução que a gente vai concluir qual é a inclinação e que ela é única também. Então, nós já vimos que sempre é possível formar infinitos retângulos passando por 4 pontos. São pontos pertencentes aos lados desse retângulo. É só você garantir
que você tem retas paralelas aqui e retas paralelas aqui. E essas retas têm que ser perpendiculares. Então, essa aqui tem que ser perpendicular a essa aqui. Assim, vamos ter aqui um ângulo reto. Então, isso garante a formação do retângulo. Claro, você tem que ter também as outras retas ali. Essa reta e essa reta, mas eu não vou desenhar. Basta que essas duas sejam, porque as outras vão ser também. Mas assim a gente vai ter um retângulo. Bom, qual é a condição que a gente tem que ter para que duas retas sejam perpendiculares? É a relação entre os coeficientes angulares. Se essa reta aqui tiver um coeficiente angular igual a m, a outra, que é perpendicular, vai ter o coeficiente angular igual a menos 1 sobre m. Certo? Essa é a relação entre coeficientes angulares de retas perpendiculares. Um é o inverso do outro, só que um deles tem o sinal trocado em relação ao outro. Então, claro, desde que a gente garanta que as outras duas retas são paralelas a essas duas primeiras, nós estamos garantindo que isso aqui é um retângulo. Agora, o que a gente precisa fazer para garantir que isso seja um quadrado? Basta você garantir que essa distância seja igual a essa. Porque essa distância aqui é a distância entre essas duas retas paralelas desse retângulo. E essa outra distância aqui é a distância entre essas duas retas paralelas também do retângulo. Em geral são diferentes esses valores, mas se você garantir que essas medidas são iguais, você vai estar garantindo que isso aqui é um quadrado. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, encontrar a equação dessas retas vermelhas. Depois, calcular a distância desses pontos até essas duas retas. Assim, vamos garantir que isso aqui é um quadrado. E aí fazemos uma continha para determinar o valor de m. Então, primeira coisa, qual é a equação dessa reta aqui que passa por esse ponto e tem o coeficiente angular m? A equação geral da reta é isso aqui. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Onde x0 e y0 é um ponto conhecido da reta, vamos utilizar esse ponto aqui, que é o ponto 2, 6. E o m é o m dessa reta aqui que a gente quer determinar. Então, vamos substituir esses valores. Isso vai dar y menos y0, que é 6, é igual a m que multiplica x menos x0, é x menos 2. Arrumando isso aqui, aqui vai ficar mx menos y mais 6 menos 2m é igual a 0. Então, é uma equação da forma ax mais by mais c é igual a 0, onde o a vale m, o b vale menos 1 e o c é essa expressão aqui, 6 menos 2m. Agora calculamos a distância entre esse ponto, 7,3, e essa reta. Vamos chamar essas distâncias aqui de D1 e D2. D1 para essa reta e D2 para essa outra aqui, com esse ponto. Então, temos que o D1... Aí vou utilizar a fórmula da distância entre um ponto e uma reta. Se você tem um ponto x0 e y0 e quer achar a distância até uma reta como essa aqui,
essa distância é dada pela seguinte fórmula: módulo de ax0 mais by0 mais c. Ou seja, você substitui o ponto de interesse na equação da reta e vai dividir tudo isso por raiz de A2 mais B2, os coeficientes de x e y, raiz de A2 mais B2. Então, isso aqui é a fórmula da distância entre o ponto x0 e y0 e essa reta dada aqui. A reta é isso e o ponto de interesse aqui, o x0 e y0, é esse, ó, é o 7,3. Então, jogando o 7,3 nessa fórmula, isso vai ficar módulo, jogando aqui esse valor de x é 7, então vai ficar 7m menos y, então menos 3. E aqui esse finalzinho, que é 6 menos 2m, sobre raiz quadrada de m ao quadrado mais 1. Então, isso aqui vai ficar módulo, aqui 7m menos 2m, isso dá 5m. 5m, e aqui menos 3 mais 6, isso aqui vai dar mais 3. Sobre esse radical aqui, raiz de m2 mais 1. Prontinho, isso aqui é o valor dessa distância D1. Vamos arrumar isso aqui. Prontinho, agora vamos fazer a mesma conta para calcular o D2. D2 é essa distância aqui. Vou encontrar a equação dessa reta, vou pegar esse ponto e vou usar aquela fórmula. Então vamos lá, equação dessa reta. A equação de uma reta que passa por um ponto x0 e y0 e tem coeficiente angular m é isso aqui, ó, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Só que aqui nessa reta, quem está fazendo o papel de x0 e y0 é esse ponto aqui, que é o 7,3. E quem está fazendo o papel de m é menos 1 sobre m, porque é uma reta perpendicular. Então isso aqui vai ficar y menos y0, que é 5, é igual a m, que no caso é isso aqui, ó, menos 1 sobre m, que multiplica x menos x0. O x0 vale 7. Aqui podemos multiplicar a equação toda por m. A gente não precisa trabalhar com essa fração aqui. Podemos sumir com as frações. Então, isso vai ficar m vezes isso aqui, vai ficar my menos 5m é igual, e aqui o m vai cortar. Vai sobrar só o menos 1, então vai ficar menos x mais 7. Arrumando isso aqui, vai ficar x mais my menos 5m menos 7 é igual a 0. Então, a equação dessa reta aqui. Agora vamos utilizar aquela fórmula da distância entre um ponto e uma reta. O ponto considerado é esse aqui, ó, é 1,3. Então, essa distância é módulo. Jogo o ponto 1,3 na reta, então isso aqui vai ficar 1 mais 3m mais esse restinho aqui, que é menos 5m menos 7, dividido por raiz de A2 mais B2, os coeficientes de x e y, vai ficar raiz de 1 mais m2. Pronto, essa é a distância.
raiz de 1 mais m2. Aqui pode dar uma arrumadinha. Vai ficar menos 2m menos 6. Em módulo é a mesma coisa que 2m mais 6, dividido aqui pela raiz de 1 mais y2, que é a mesma coisa que isso aqui. Então, raiz de 1 mais y2. Então, isso aqui é a distância D2 que nós calculamos aqui. Essa distância D2 tem que ser igual a D1. Então, já vou colocar isso para cá, ó. Então, agora é só resolver a equação modular. Escrevi errado aqui, hein? É 1 mais m2. Então, os denominadores são iguais, é a raiz disso aqui, raízes são positivas, podemos então eliminar esses denominadores. As quantidades que vão ser iguais são essas que estão nos numeradores. Então, cortei aqui. Dois números que têm o mesmo módulo, o que significa? Ou eles são iguais, ou eles têm sinais contrários. Então, vamos fazer aqui a primeira hipótese, é eles sendo iguais. Isso aqui vai ficar 5m mais 3 é igual a 2m mais 6. Isso aqui vai ficar 3m igual a 3. M é igual a 1. Então, encontramos aqui m igual a 1, que corresponde àquele desenho que a gente fez lá no início, né? Da malha quadriculada. Colocamos retas com inclinação de 45 graus passando pelos 4 pontos. A outra opção é quando esses dois números são iguais, porém com sinais contrários. Então, vamos resolver isso. Iguais e com sinais contrários. Então, eu vou colocar aqui 5m mais 3 é igual a isso aqui com sinal trocado. Então, vai dar menos 2m menos 6. Ou seja, 7m é igual a menos 9. Então, o m é igual a menos 9 sétimos. Isso aqui dá aproximadamente menos 1,3 e uns quebradinhos, tá? Só para você ter uma ideia. Então, as duas soluções que encontramos, calma que a gente tem que dar uma checada. Olha só, m igual a 1 é aquela solução da malha quadriculada que a gente já viu no início do problema, que eu desenhei lá com 45 graus e deu para visualizar facilmente o quadrado. Agora, esse outro aqui não vai formar um quadrado. Você, na verdade, vai formar um quadrilátero que tem esses pontos dados fora dos seus lados, nos seus prolongamentos. Eu vou tentar fazer o desenho aqui. Olha só, m igual a 1 é aquela construção da malha quadriculada que a gente mostrou lá no início do problema. Assim, ó. Certo? Inclinação de 45 graus. E podemos, inclusive, encontrar logo os vértices. Os vértices são esses pontos aqui, ó. Agora que a gente tem certeza que m é igual a 1, podemos utilizar uma construção fácil para encontrar os vértices. Olha aqui. Esse ponto aqui é o centro do quadrado. Olha, 4, 4. Esse ponto aqui. Agora, os vértices, é só você partir desse ponto e deslocar de 4 unidades. Então, 4 unidades para a direita. Que ponto é esse aqui? É o ponto 8, 4. Esse aqui é o ponto 4, 0. Esse outro vértice é o ponto 4, 8. E esse aqui é o ponto 0, 4. 0, 4. Então,
Nesse caso aqui, a resposta do problema, o problema pergunta as coordenadas dos vértices, né? Esses pontos aqui, E, F, G, H, eles são Então, isso aqui é a solução do problema. Para m igual a 1. Agora, vamos ver se isso aqui vai dar também uma solução. Olha só, se for esse m aqui, que dá aproximadamente menos 1,3, vamos ter aqui, ó, uma reta com inclinação negativa e um pouquinho maior que 1. Ó, lados opostos. Os opostos aqui são esse e esse. Então, isso aqui vai ficar assim. Certo? Lados opostos aqui. E retas passando por esses dois pontos seria isso aqui, ó. Ou seja, de fato, isso aqui forma realmente um quadrado. Só que esses pontos dados no problema não estão sobre os lados do quadrado. Eles estão sobre os prolongamentos dos seus lados. Então, isso aqui é um quadrado, essas distâncias são realmente iguais, porque nós calculamos isso. Aqui são perpendiculares, que nós obrigamos os coeficientes a serem m e menos 1 sobre m, só que tem esse probleminha aqui. As distâncias realmente são iguais, essa distância aqui é igual a essa outra, só que esses pontos estão nos prolongamentos dos lados desse quadrado. Você não está atendendo ao que o problema pediu. Então, esse m aqui a gente vai cancelar. Você não serve como solução do problema. Então, a resposta do problema é essa. O m vale 1 e os vértices são esses 4 pontos aqui que a gente já tinha calculado.